longo tempo e depois de longo tempo e depois de muitas perguntas indiretas que apareceram no meu privado, hoje estaremos a falar acerca do versículo número 11, que é o versículo do Surat An-Nur. Depois de termos acabado os 10 versículos dos mesmos, hoje o versículo número 11, inshallah, mas contudo vamos fazer um resumo deste mesmo versículo ou do historial. Depois daí devemos fazer uma pequena recapitulação, uma pequena retrospectiva, uma pequena retaguarda de um versículo que está a criar uma pequena polêmica ou polêmica entre alunos ou falta de entendimento no mesmo versículo. Estamos a falar concretamente do versículo número 2. Mas, contudo, se voltarmos neste versículo número 2, aqui vamos começar com o versículo número 11, que é o nosso versículo hoje. Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. E a recitação melhor está com o professor do Tajwid ou o professor que ensina a disciplina de Tajwid. Nós aqui vamos nos concentrar não na recitação, não sabe ler, isso vamos deixar. Aqui vamos nos concentrar no significado do versículo e no resumo do seu tafsir do mesmo versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz na tradução desse versículo, mais ou menos no significado do versículo, diz: Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Na verdade, aquelas pessoas que apareceram com a forjada informação, com a mentira, com a fofoca, com a fabricação na informação, quer dizer, houve uma informação que ocorreu na zona ou no seio do Sahaba. Então, esse é ifk, uma fabricação, uma mentira, uma fofoca, uma intriga que existiu no seio, usbatum minkum, no seio daqueles sahabas. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, essas pessoas que trouxeram essa intriga, essa informação, usbatum minkum, faz parte do vosso seio. São pessoas que estão entre vocês. É como aquilo que se diz, o seu grande inimigo está no seu seio. O seu grande inimigo está em frente de si. O seu grande inimigo está dentro do seu corpo. Então, essas pessoas fazem parte do vosso grupo. Usbatum minkum. É um grupinho, é uma personalidade, são umas pessoas que fazem parte de vocês. La tahsabuhu sharran lakum. Então, nessa parte, nesse pedaço, Allah subhanahu wa ta'ala está a consolar a família de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, dizendo: La tahsabuhu sharran lakum. Não podem levar isso como preocupação. Não pode vos preocupar essa informação. Não pode tomar isso como uma má informação, ou uma má ação, ou uma má, quer dizer, uma praga contra vocês. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: essas pessoas que trouxeram a intriga ou informação, uma má informação ou a fofoca, são usbatum minkum, são pessoas que estão ao vosso redor, são pessoas entre vocês. La tahsabuhu sharran lakum. Essa informação não pode vos preocupar, não pode vos causar dor de cabeça. Quer dizer, Allah está a informar a família de Abu Bakr ou a família que é acusada, porque é a família de Abu Bakr, que é a filha de Abu Bakr radiyallahu anhu, que é acusada nessa mesma forjada informação, nessa mesma intriga, nessa mesma fofoca que está a ocorrer na zona ou em Medina, depois de um longo tempo que vamos aprender aqui como é que ocorreu isso tudo. Sharran lakum não pode vos preocupar ou não pode achar isso como uma ação que vai vos preocupar. Bal huwa khairul lakum. Mas isso é bom para vocês, é uma boa coisa para vocês. Quer dizer, bom para o quê?
Uma pessoa fala mal de si e depois ainda diz que essa malidade, essa fofoca é boa coisa para si. Quer dizer, a pessoa está sendo humilhada na zona, está sendo humilhada no grupo, ainda diz que é para meu irmão, calma, não se preocupe, essa aí é boa coisa para si, mas não é boa coisa, as pessoas estão a falar mal de si, mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que bal huwa khairul lakum, é boa coisa para vocês, tenham calma. Boa coisa em que sentido? No mundo, as pessoas vão saber que, afinal de contas, estavam a mentir contra aquela família de Abu Bakr. E no dia de Qiyamah terão um grau elevado por causa dessa mesma paciência que eles tiveram e que Allah subhanahu wa ta'ala vai lhes pagar no dia de Qiyamah. Por isso que Allah diz, Bal huwa khairul lakum. Isso que estão a falar contra vós, que estão a mentir contra vós, isso não é uma coisa que pode vos preocupar. Isso é bom para vocês, para Allah vos limpar aquela intriga, para Allah salvar a vocês de quê? Para vocês não estavam no errado. Quem estava errado é aquela pessoa ou aquele grupinho. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. Cada dentre essas pessoas que estão nesse grupinho, maktasaba min al-ithmi, será quer dizer, culpado naquilo que ele fez do pecado. Quer dizer, se ele mentiu 2 vezes, essa mentira que forjou 2 vezes será imputada, será imposto, vai carregar no dia do julgamento por ele ter acusado a família de Abu Bakr ou ter acusado qualquer coisa. Atenção, esse versículo não é só da família de Abu Bakr, mas foi o motivo da revelação para a família de Abu Bakr. Esse versículo é para todas as criaturas, é para toda pessoa que sofrer esse mesmo caso. Então, بل هو خير لكم لكل امرئ, dentre ou cada pessoa que está envolvida nessa mesma fofoca, nessa mesma intriga, nessa mesma fabricação da mentira, dentre eles, maktasaba min al-ithmi, terá uma porção, terá uma parte do pecado que está a acontecer. Aqui temos 2 partes. Se você tem uma fileira de pessoas, se você mentir para 50 pessoas, todas as 50 pessoas que vão mentir, o pecado que vai sair nessas pessoas, você vai carregar o pecado de 50 pessoas. Se mentiu para uma pessoa ou se transmitiu a mensagem para uma pessoa, também a mensagem de vir, o pecado de uma pessoa de vir para si também. É como aquele hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que man sanna fil islam sunnatan hasanatan فله أجره وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزره ووزر من عمل بها. Se você inventar uma boa coisa, você apanha recompensa, mesmo que as pessoas venham implementar essa mesma boa coisa, o número daquelas pessoas, as recompensas dela você vai colher sem tirar as recompensas deles também. Assim, somente se você implementar uma má ação, se inventar uma má ação, vai apanhar o pecado de todas as pessoas que vão inventar ou que vão implementar aquela mesma má ação. Por isso, o perigo de você dar continuidade de uma má ação é porque você também vai carregar o pecado de todas as pessoas que vão dar continuidade daquela mesma má ação. Se for boa ação, assim sucessivamente. Então, aqui, a fofoca, se você dar continuidade com a intriga, se dar continuidade com uma má ação, um mau ensinamento, uma coisa que não tem prova, então você vai ter pecado naquela coisa, vai ter porção naquelas pessoas que vão dar continuidade. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E aquela pessoa que intitular-se como chefe, aquela pessoa que levar a parte mais grande, aquela pessoa que achar que eu aqui vou estar à frente, eu aqui vou divulgar, eu aqui vou estar à frente, eu sei. Quer dizer, você quer aparecer, quer ser o primeiro, então você quer levar a porção mais, ou você quer ser o mais nessa mesma má ação, então você é que será o quê? Lahu adabun adim, terá um castigo doloroso, um castigo incomparável, um castigo grande. Então, esse versículo literalmente significa que innal ladhina ja'u bil ifki. Na verdade, aquelas pessoas que trouxeram intriga, trouxeram intriga onde?
no seio dos sahabas, usbatum minkum, eles pertencem a vocês, eles estão no seio de vocês, é um grupinho de dentro de vocês. La tahsabuhu sharran lakum, não pensem que isso é uma má ação para vocês, uma má coisa para vocês, uma coisa que vai trazer problemas para vocês. Então, bal huwa khairul lakum, isso é bom para vocês, vai trazer boas coisas para vocês, vai trazer um bom resultado para vocês. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi. Cada um que está envolvido nesse mesmo problema terá porção do pecado daquilo que ele está a fazer ou que está a dar continuidade naquela pessoa que ela ensinou, naquela pessoa que ela informou. Walladhi tawalla kibrahu, ai daquele que, ou aquele que tomou a parte mais grande, ou aquele que intitulou-se, aquela pessoa que esteja à frente, minhum, dentre esses grupos, se eram 5, eram 10, eram 4, então, dentre esses, aquele que estiver à frente, lahu adabun adim, terá um castigo grande, doloroso, incomparável. Meus irmãos, este versículo tem uma história, tem uma passagem, tem um sabab nuzul, o motivo da revelação desse versículo. Dentre esse versículo foi revelado por causa de Aisha radiallahu anha. Mas antes de nós contarmos a pequena história desse versículo, escuta lá onde Aisha radiallahu anha, ela se intitula, ela orgulha-se, dizendo que eu sou a pessoa com que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a minha emancipação. Quer dizer, ele me libertou, ele me apoiou, ele me excluiu na acusação e a minha acusação foi mencionada, aliás, a minha sentença, a minha liberdade, a minha liberdade, Allah subhanahu wa ta'ala revelou do seu, ou dentro do Corão, trouxe dentro do Corão. Isto é, Aisha foi acusada no seio das pessoas, que é esse grupinho que nós ouvimos no versículo número 11. Então, essa acusação, para ela estar livre, Allah revelou o Corão para ela estar livre, ou libertar ela. Essa é uma pessoa que disse isso, que é Aisha radiallahu anha. A segunda pessoa foi Zainab, a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ela também orgulha-se, disse que eu sou a única mulher do profeta que o meu nikah, o meu casamento foi revelado no Corão. Então, esses tinham essas informações, esses orgulhos. Aisha dizia de que eu fui a pessoa que Allah subhanahu wa ta'ala me libertou, ou trouxe a minha sentença, ou ele me acudiu depois de tantas acusações, depois de tanta rivalidade com meu próprio marido e a minha família, que todo mundo estava contra mim, mas Allah subhanahu wa ta'ala disse, não, ela não fez isso. Esse versículo, então, foi revelado através ou para libertar a Aisha radiallahu anha nas acusações que estavam a ocorrer. Meus irmãos, o que aconteceu? O profeta sallallahu alaihi wasallam, normalmente, quando quisesse viajar, ele fazia sorteio. Com quem vou viajar? Uma narração diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 9 mulheres, outra narração diz que tinha 11 mulheres. Essa divergência podemos aparecer no debate, principalmente os cristãos, eles gostam muito dessa parte, onde dizem que esse vosso profeta, ele ensina que deve casar com 4 mulheres, mas ele casou com 9 mulheres. A outra narração diz que casou com 11 mulheres e outra narração dizem que ele casou com um bebê, com uma criancinha. Então, esses são debates, vamos primeiro tapar, vamos deixar no debate, inshallah, isso vamos aprender um dia desses. Aqui estamos a aprender qual é o motivo da revelação desse versículo. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o sorteio entre as suas esposas, ou no seio da sua esposa, com quem vou viajar esta vez, com quem é de sair para essa batalha desta vez. Então, nessa batalha que é Banu Mustaliq, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, quer dizer, o sorteio saiu para Aisha radiallahu anha viajar com ela. Então, foram na viagem,
Ao regresso, as rainhas, as esposas dos presidentes, as esposas dos reis, dos presidentes naquele tempo, elas eram carregadas numa casinha, numa cabana, onde normalmente ficam 4 a 6 pessoas, aquilo que nós conhecemos da antiguidade. Então, Aisha radiallahu anha era uma magra, era uma senhora magrinha e era ainda jovem. Então, ao regresso, ela subiu naquele lugar, naquela casinha, carregaram elas, chegaram num lugar, pernoitaram, descansaram. Então, Aisha radiallahu anha quis ir fazer necessidade maior, ou foi de se libertar, necessidade maior ou menor, então foi normalmente numa mata, foi num esconderijo. Então, quando ela chega lá, fez as suas necessidades e o seu fio colar, o seu fio do pescoço colar, que arrebentou-se e caiu. Como é que aconteceu? Allahu alam. Ela, quer dizer, perdeu o fio. Quando perde o fio e não soube, não conseguiu, não descobriu que o fio perdeu, voltou para sua casinha, que é aquela mesma casinha onde as esposas dos presidentes, dos reis, dos profetas descansavam. Então, ela, quando descobre de que não tem o fio, saiu, logo foi à procura do fio. Isso antes do amanhecer. Então, aqui a caravana recebe a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam para dar continuidade com a viagem. Então, os homens, quando pegam na casinha, carregar na casinha, não conseguiram notar se Aisha estava lá ou não, visto que ela era magra e era ainda jovem. Então, não conseguiram descobrir de que ela está lá dentro da casinha ou não. Então, a caravana, os homens, os sahabas, deram continuidade com a viagem e Aisha, quando volta para o local onde estava a caravana, soube ou descobriu, ouviu de que a caravana não estava presente. Então, a caravana já foi. Então, quando ela soube que a caravana foi, já não tem saída. E sentou naquele mesmo lugar com a perspectiva, quer dizer, com a mentalidade de que depois deles descobrirem que eu não estou dentro da casinha ou daquela casinha assim, então o profeta sallallahu alaihi wasallam vai mandar ordem ou vai dar ordem para algumas pessoas virem me recuperar. Então, e havia uma lei. Uma das pessoas dentro dos sahabas tinha de atrasar. Essa pessoa, tinha de atrasar, ficar atrás. Coisa de onde começou a guerra ou de onde começou a viagem, para começar a recolher aquelas coisas que perdem-se ou caem durante a viagem. Então, dentre essas pessoas, era um sahaba conhecido por Safwan ibn al-Mu'attal as-Salami. Safwan ibn al-Mu'attal as-Salami. Esse sahaba, foi o homem que foi indicado para retardar-se, para ficar atrás a recolher os achados, os perdidos e achados, aquelas coisas que normalmente você está a andar, cai sua caneta sem descobrir ou outra coisa. Quando o homem Safwan chega nesse lugar, viu de que havia uma pessoa. E quando chega perto, descobriu que era Aisha radiallahu anha, visto que conhecia antes do hijab ser obrigatório. Antes do hijab ser obrigatório, Safwan e outras pessoas se conheciam, e principalmente quando são pessoas célebres, conhecem mais do que as pessoas normais. Então, o Safwan descobriu que essa aqui, mesmo com hijab, mesmo no nosso tempo, nós estamos a ver, normalmente você com máscara consegue notar que essa aqui é fulano, consegue saber de que essa aqui é fulano. E isso é normal. Se você chegar agora, nesse nosso momento, Meca ou Medina, principalmente o Masjid Nabawi, as pessoas já esperam do outro salat, há de ver uma criança está a correr para uma ninja, para uma senhora que é ninja, para uma senhora que pôs burca. Mas você há de saber como é que descobre que ela é a mãe. Então, esse é um sinal, é um processo que, depois de você viver com a pessoa, é normal você conhecer. Então, o Safwan descobriu que essa é a Aisha e acho que lhe deixaram ou perdeu-se. Então, ele foi ali, baixou o seu cavalo, o seu animal, e a Aisha subiu. Ninguém falou com ninguém. Nem a Aisha
falou com o Safwan, nem Safwan falou com Aisha. O Safwan pegou na corda do animal, começou a puxar rumo ao encontro dos sahabas, rumo ao encontro dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, durante essa viagem, ninguém falou com ninguém. Então, essa viagem, os sahabas souberam de que Aisha não está. O profeta sallallahu alaihi wasallam descobriu que Aisha não está naquela cabana, naquela casinha. Então a preocupação começou já a rolar. Onde é que ela ficou? Onde é que ela está? Onde é que ele está? Então, quando Safwan chega, por onde estavam os Sahaba, seja pelo caminho ou seja na cidade, Safwan chega com Aisha radiallahu anha, e daí começa a rolar essa fofoca, começa a rolar essa informação, onde o Safwan é acusado, a Aisha também é acusada de que tinham combinado os dois, de que vamos lá nos encontrar na esquina, vamos lá nos encontrar naquele lugar, ou eu vou fazer isso aqui, como você vai ficar por detrás, então vamos nos encontrar, vamos fazer zina, vamos fazer maldade, vamos fazer isso aqui. Então é quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina ja'u bil ifki, aquelas pessoas que trouxeram intriga, mentira, fofoca, porque ninguém teve prova que Safwan dormiu com Aisha, nem Aisha dormiu com Safwan, nem que eles fizeram esse como um plano. Ninguém teve prova. Então, essa informação rolou toda a cidade. Então, aqui, Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a falar de uns grupos ou de umas pessoas que estão envolvidas nessa mesma conversa. Dentre essas pessoas está o primo de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, que é Mustah, e estão aí outros sahabas, e daí as pessoas ficaram preocupadas com essa informação, que o fulano fez isso com aquele ali, o fulano dormiu com aquele ali, e dentre essas pessoas, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ, estão a referir o que é Abdullah bin Ubay bin Salul, que é Ra'is al-Munafiqin, o chefe dos hipócritas. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a referir a ela, a dizer que وَالَّذِي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. E aquele que se intitulou ou que esteve à frente para divulgar essa mentira de que Aisha dormiu com Safwan, eles fizeram plano e nós começamos a adiantar enquanto que eles tinham combinado para ficarem lá atrás. Então Allah diz que lahu adabun azim, terá um castigo doloroso. Por quê? Porque ele é que estava a forjar, estava mais a mentir. Meus irmãos, esse hadith é muito importante, aliás, esse versículo é muito importante na nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz lahu adabun azim, ou lahu adabun azim, sim, quer dizer, essa pessoa que forja a mentira, começa a espalhar a mentira, acusar as mulheres, começar a humilhar as mulheres, essas fofocas que você encontra grupinho de mulheres, principalmente de homens também, até o nosso tempo, é muito admirável. Os homens são mais fofoqueiros do que as próprias mulheres. E as mulheres estão mais preocupadas em comprar, em se pintar, em fazer coisas delas naturais que gostam, do que os próprios homens, que podiam estar preocupados em compras e vendas, mas estão nos lugares a jogarem coisas ali, só a fofocar. Então, lahu adabun azim. Se tiver essa iniciativa, essa informação, esse motivo de querer espalhar as coisas, mentiras, então você terá um castigo doloroso. Sabe uma coisa que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz la yadkhulu al-jannata al-qattatu. La yadkhulu al-jannata al-qattatu. A pessoa que gosta de quer dizer, forjar mentiras, trocar, como se diz, trocar tintas, como começar a espalhar falsas informações, la yadkhulu al-jannah, não entra no Jannah. E veja só, Aisha radiallahu anha, essa informação espalhou-se tão na cidade que o próprio marido, por ser um ser humano, o profeta sallallahu alaihi wasallam, por ser ele ser humano, já aquele amor que existia com ela, aquele amor que o profeta sallallahu alaihi wasallam amava a Aisha mais que todas as esposas, até ele pedia perdão: oh Allah,
eu estou a pedir me perdoar, mas eu sei que é o meu amor que tenho com a Aisha. Mas aquele amor já estava a diminuir, já estava a desaparecer. Por causa de quê? Por causa daquela intriga que as pessoas causaram, por causa daquelas pessoas terem forjado aquela mentira. Por isso que o poeta diz que Jarahatu Sinan Lahulti Amo. ولا يلتئم ما جرحه اللسان. A ferida provocada por faca tem cura. Você levar uma faca, cortar na sua perna, tem cura. Você vai no médico, vai te sarar, tem cura. ولا يلتئم ما جرحه اللسان. Mas a ferida provocada por língua não tem cura. Não tem cura, porque o profeta sentiu essa ferida de que a minha esposa fez zina com Sofwan, combinaram, porque era a fábrica, era a informação que estava lá, e dentre essas pessoas que são mencionadas, está o Zaid ibn Thabit, está o Sofwan, aliás, está o Hassan e está o Mistah, que é o primo de Abu Bakr radiallahu anhu. São pessoas acusadas que dizem que estavam à frente dessas pessoas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou tão abalado, ficou tão triste que para a minha única, quer dizer, o meu coração, o meu amor, minha esposa que eu amava para fazer isso, me trair desta forma. Então, aquela amizade começou a desaparecer. Até chegou o ponto que Aisha radiallahu anha já estava a viver em casa dos pais. Até chegou o ponto que um dia Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fez tipo palestra, chamou a esposa, chamou a familiar, e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava aí presente e disse: Amma ba'du, diz que eu tenho uma informação que, Aisha, se for que você fez zina ou fez aquilo ali, esse plano com Safwan, peça perdão, Allah vai te perdoar, e Allah é perdoador. Peça perdão ainda no mundo e Allah vai te perdoar, e nós vamos ficar satisfeitos por saber que você fez aquilo ali por um instinto natural, instinto humano. Então, e Allah vai te perdoar, do que ficarmos nessa condição aqui, toda a cidade está a se falar a mesma coisa. Então, Aisha piorou ficar zangada, ficou mais furiosa, ficou mais distraída, e era só choro, era só ficar assim, quer dizer, atrasada e choro. E ela diz uma coisa: eu fiquei tão triste, fiquei tão sem nenhum amparo na cidade, na zona, até eu comecei a lembrar aquilo que o pai de Yusuf disse. Ela já, por estar distraída, esqueceu o nome de Jacob. Ela disse que eu fiquei tão atrapalhada, tão triste, a chorar, tão sozinha, até esqueci, quer dizer, eu quis falar aquilo que o pai de Yusuf falou, significa aquilo que Jacob, radiallahu anhu, rahmahullah, ou alayhi salam, disse. Então, o que Jacob disse? فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Tenha paciência. Tenha boa paciência. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Allah é guardião, é amparador. Allah é sábio daquilo que eles estão a descrever, aquilo que eles estão a caracterizar assim. Se as pessoas dizem que você acha fez zina, então tenha paciência, um dia Allah vai trazer o que? Liberdade, que é conjuntiva ou liberdade divina naquilo que essas pessoas estão a acusar a si. Então, a situação na zona, em Medina, seja na parte do profeta, seja na parte dos sahabas, era essa, a conversa era essa aí. Então, Aisha ficou isolada, ficou sem pais, ficou sem maridos, ficou por causa de quê? Jarahatu Sinan, por causa de nós acusarmos as nossas esposas, acusarmos as mulheres sem nenhuma prova. Já aprendemos lá, quem acusa sem nenhuma prova, 80 chambocos, deve dar chamboco, porque acusou sem nenhuma prova. Então, aqui já vimos que já destruiu a familiaridade, destruiu a amizade. Então, a Aisha radiallahu anha só repetia essa palavra aqui: فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Você imagina, não tens dinheiro de pagar advogado, não tens onde ir queixar, estão te humilhar todo lado, as mulheres estão, seja no homem, seja na mulher, porque agora as mulheres vão te pôr o quê? Vão te acusar, por que você atrasou, está a vir essa hora, por que você logo ferve em olho,
vão te entornar, ou fervem água quente, vão te entornar, você não tem onde queixar, é só dizer, fasabrun jamilun, wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Assim também as mulheres são humilhadas, são o que intriga na zona, porque ela foi comprar uma coisa no mercado, fasabrun jamilun, wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Agora, quando Aisha repetia essas palavras, logo Allah subhanahu wa ta'ala revelou esses versículos a libertar Aisha radiallahu anha. Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adhim. Quando ela teve aquela paciência contínua, Aisha radiallahu anha, Allah revelou esses versículos, diga, oh Aisha, ó Abu Bakr, ó profeta, saiba que essas pessoas estão a forjar mentira, estão a trazer mentira. Aisha não fez nada com Safwan, Safwan não falou com Aisha, nem Aisha falou com Safwan. Ele somente carregou a sua excelência a rainha, a primeira dama, e trouxe nas suas mãos, não fizeram nada, deixa esses homens. Daí o profeta sallallahu alaihi wasallam começou a recitar esses versículos e o pai ou os pais de Aisha, a mãe de Aisha disse, minha filha, levanta, vai agradecer o seu marido, porque ele já disse que você não fez nada. Aisha radiallahu anha disse, juro em nome de Allah que eu não vou agradecer a ninguém. Eu só vou agradecer somente a Allah. Sim, ela tinha rancor. Naquele momento, ela não viu o profeta como marido, viu como mensageiro de Allah, que estava a trazer a liberdade divina. Então, ela não podia se precipitar em ir abraçar, em ir... Quer dizer, é natural, ela também era ser humano. Então, o que aconteceu? A mãe, quando disse, vai agradecer o seu marido, porque já disse que você não fez nada, ele disse, não vou. Só eu vou agradecer a Allah que me deu essa liberdade. Mas depois de um longo tempo, a amizade continuou, a familiaridade continuou e descobriu-se que وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Descobriu-se que quem estava mais à frente desse caso é Abdullah ibn Ubay ibn Salul, o chefe dos hipócritas, o grande hipócrita. Assim, se você querer ser como ele, cabe a si, estará no caminho. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. Aquele que é chefe das pessoas que forjam a mentira, aquele que mente, estará o Abdullah ibn Salul à frente e você estará atrás dele, porque você está a imitar a ele. Assim, sucessivamente, cada pessoa estará no grupo de um chefe ou de um líder que vai levar ao inferno. Meus irmãos, este é o famoso versículo que foi revelado através de que, por causa de Aisha radiallahu anha ser acusada que ela estava a dormir com o Safwan, dormiu com o Safwan e ela, enquanto não fez nada. Por aqui terminamos neste versículo, ainda faltam-nos 5 minutos ou 10 minutos, só para voltarmos no versículo ou fazermos uma pequena retrospectiva, uma pequena recapitulação no versículo número 2, o versículo que está a criar problemas no entendimento no seio de alguns alunos, o versículo que está a trazer pequena desavença entre alunos e que às vezes recebo umas SMS, umas informações, umas perguntas no meu privado. Meus irmãos, eu vou resumir. Allah subhanahu wa ta'ala, estamos no versículo número 2 agora. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda." Quer dizer, a adúltera e o adúltero. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Que cada um deles devem levar o quê? 100 chambocos, 100 chicotados. Então, esse versículo, somente esse versículo, está a falar para as pessoas que não são casadas. Atenção, eu disse, para você entender este versículo, é preciso você dividir desta forma. As pessoas envolvidas no zina são duas pessoas, que é homem e mulher.
Essas são as pessoas envolvidas no zina, homem e mulher. E essas mesmas pessoas são divididas por duas, ou tem dois grupos. O primeiro grupo é de casados. O segundo grupo é dos não casados. Os não casados são três, que é divorciado, viúvo, solteiro. Atenção, são dois grupos. Um grupo é de casados, casado ou casada. Esse é o único grupo. O segundo grupo é dos não casados. Os não casados dividem-se por três. São divorciados, viúvos, solteiro. Saiba que todo divorciado não é casado. Todo divorciado não é casado. Era casado, não é casado. Então, esse divorciado, viúvo, solteiro, tem a mesma sentença, que é deste versículo lá em cima. Azaniatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'at jalda. Esse versículo é para esse grupo, divorciado, viúvo, solteiro, seja masculino, seja feminino. Agora, a lei para os casados está no hadith, está no versículo que foi abolido, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ash-shaykhu ou ash-shaykhuha idha zanaya fajridu farjumuhuma batta", ou kama qala. Então, aqui a sentença do casado está no hadith, que diz: quando o casado faz o zina, a sentença dele é de matar, é de apedrejar até morrer. Até o Ali radiallahu anhu disse: primeiro tem que chamboquear, depois apedrejar até a morte. E essa mesma lei tem que fazer ao público. Agora, uma coisa que fica claro: a palavra muhsin e bikr, essas duas palavras foram os motivos que levaram com que as pessoas confundam. Esse versículo, à frente, alguns tafsir vem azaniatu wazani, vem al-bikra wal-bikr. Quer dizer, está a referir o adúltero que era virgem e que antes de fazer as relações. Ok, vamos lá. Nos hadiths está claro. Diz o seguinte: muhsin. Muhsin, quem é muhsin? Tem que saber que o muhsin هو الذي قد وطأ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. Então, bikr é que وهو الذي لم يتزوج. Bikr é aquela pessoa que nunca fez relações. E o Islã não diz para você casar primeiro tem que namorar, tem que fazer relações, depois você casar. Por isso que esse é bikr. Todo aquele que ainda não casou é virgem, seja homem, seja mulher. Por quê? Porque você não é permitido fazer nada antes de casamento. Por isso que você é conhecido como bikr. Muhsin é aquela pessoa que já fez relações, seja relações. Está existindo. Chefe? Alô, chefe? Estou ouvindo, chefe. Alguém estava falando ali. Entendemos? Sim, estava a existir uma pequena intervenção, por isso só estou a terminar. Eu dizia que o muhsin é aquela pessoa que já fez relações, seja haram, através de via haram ou através de via halal. Mas, quando eles falam muhsin, não diz nas vias haram, porque não existe essas vias haram que você terá permissão. É toda aquela pessoa que já fez relações nas vias halal. Então, aqui temos duas pessoas. Bikr, toda aquela pessoa que ainda não casou. Muhsin, toda aquela pessoa que já casou, fez relações, ou divorciou, ou é viúvo, ou é já solteiro, está na parte daqueles ali. Mas se ele faz, está já naquele. Vou aqui citar um hadith, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que pode nos salvar, dizendo o seguinte: Profeta sallallahu alaihi wasallam, Jabir radiyallahu anhu, anna rajulan zana bi imra'atin fa amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fajulida aw fajalada
الحد ثم أخبر أنه محسن فأمر فرجم رواه أبو داود. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou-lhe homem, ou chegou a informação de que esse homem fez zina com uma mulher. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou chamboquear. Quando chambocos, sem chambocos, porque não sabia que ele era casado. Depois disseram, você como? Só Deus chamboco, só aquele ali é casado. Aquele ali merece outra sentença. Daí é quando o profeta disse, afinal, nós só demos em chamboco, afinal é casado. Vamos agora apedrejar. Depois trouxeram a segunda vez, apedrejaram. Por quê? Porque já sabia que é um muhsin, que é um casado. Já quando soube que é um casado, então a sentença é outra. O resumo aqui é, as leis são duas. Para a pessoa que é casada e que não é casada. A pessoa que é casada, a lei dele é apedrejar até a morte, seja homem, seja mulher. A pessoa que não é casada é de dar 100 chambocos, seja divorciada dessa pessoa, seja essa pessoa viúva, seja essa pessoa solteira. Aqui temos vários hadiths, tem hadith de Abu Hurairah radiallahu anhu, tem hadith de Zaid, tem hadith de Khalid bin Khalid, e tem hadith de Ibn Abbas, e tem outros hadiths que pode rever outros tafsirs. Allahu Alam, se eu estiver errado, pode tirar essa sentença, mas naquilo que eu pude apanhar depois dessas informações, a quererem dizer que o divorciado não pode ser, deve ser apedrejado. A informação que me chegava era de que o divorciado deve ser apedrejado à morte. A minha pergunta é, esse é divorciado, por que deve ir à morte? Porque a lei é de um casado. Agora, divorciado com quem? Por exemplo, a pessoa está a viver sozinha, divorciou há 5 anos, de repente faz zina. Como é que você vai apedrejar essa pessoa enquanto já estava solteiro, já estava sozinho, já estava divorciado? Então, a lei não funciona. Allahu A'lam, Jazakumullah khair, temos só 5 minutos. Aliás, 5 são muitos, só temos... Sim, podemos ir 5 minutos, porque a aula a seguir é minha e vou resumir muito. Não vamos demorar a aula a seguir, Sheikh, porque tenho um assunto a tratar. Então, o que eu vou dizer? 5 minutos. E perguntas, respostas. E a seguir vamos ter só uns 3, 4 hadith, inshallah. Depois vamos terminar. Quem tem dúvida, pode trazer, inshallah. Jazakumullah khair. Sheikh Bakar. Alô, Sheikh. Parece que alguém levantou a mão aí, eu não posso ver. Quem havia levantado a mão, irmãos? Alguém levantou a mão e depois já baixou. Nome do chefe de caluniador, Abdul... essa pergunta não é para mim, desculpa. O Sheikh Abu Bakr, o nome do chefe do Ra'is Munafiqin. A pergunta aqui. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. É o famoso Abdullah. Alguém mais tem alguma dúvida aí? Podemos andar. Mais uma pergunta ali. O nome do Sahaba que encontrou... que esteve, a pessoa caluniada. Safwan, chefe. A pessoa caluniada é Aisha e Safwan, porque os dois estavam envolvidos. Aisha, porque disseram que ela combinou com Safwan. Então, esses dois são elas que estão nessa calúnia. Não é a mais, o Safwan não estava envolvido. Então, essas duas pessoas, Aisha e Safwan. O irmão estava pedindo o nome completo do Safwan. Safwan ibn al-Mu'attal
السلمي صفوان ابن المعطل